Oi, meu nome é Rinel Avelar, sejam bem-vindos ao canal A2. Bom, hoje vamos falar desse livro aqui, Máquina Rubro-Negra, escrito pelo Gustavo Castanheira. Gustavo, que é daqui de Uberaba, é um colega nosso, formado em História. Esse é o primeiro livro que ele publica e foi muito bacana poder conhecer, poder ter contato com a sua escrita, com a sua narrativa. Gostei muito do livro. É um livro sagaz, assim, ele é crítico, mas ao mesmo tempo ele é sensível, né? Gostei muito das histórias, é um livro de contos e senti muito um aspecto de experimentação, né, aqui nesse espaço, onde eu senti que o autor, assim, ele buscou, né, em cada conto ele não ficou preso a um formato, a um estilo de escrita, mas ele buscou muito desenvolver várias formas, várias maneiras de se contar uma história, né? Então foi muito bacana. Antes da gente falar mais do livro, gostaria de convidá-los para se inscrever no nosso canal, para deixar um joinha no vídeo, para comentar o que achou do vídeo, do livro, e também para convidá-los a seguir a gente no Instagram, no @a.2. A gente posta bastante conteúdo diferente por lá também. E vamos falar um pouquinho melhor desse livro aqui, que foi uma experiência sensacional. De verdade, gostei muito. Fiquei muito tocado com as histórias que é contadas aqui. E também dei muita risada, teve hora. Né? Muito interessante, muito inteligente como que o Gustavo ele constrói as narrativas. Bom, esse livro é composto por 7 histórias, 7 contos que são independentes entre si, mas que vão dialogar, né, em torno de temas comuns como a contradição, a desigualdade, a consciência, a vida e a morte, a juventude e a velhice, né, os ciclos que começam e terminam. Então é um livro muito profundo, que tem muitas críticas sobre a sociedade, mas ao mesmo tempo é muito sensível. Tem uma retórica muito fluida, simples, né? Então a leitura é muito agradável. Né? A gente, por vezes, eu acabava lendo aqui e parecia que eu estava vendo um filme, que as imagens assim, elas se mostram muito claras durante a leitura, né? Então ele escreve muito bem. A gente sente essa escrita muito palpável, de certa forma. Então, como eu disse, eu senti que esse foi um espaço, né? É o primeiro livro do autor. Eu senti que ele experimentou bastante na questão da escrita. A gente não tem uma forma única nos contos, né? Cada conto vai ter uma estrutura diferente e muito ligado à história que está sendo contada, né? Muito interessante essa consciência que ele tem sobre a história que ele está contando e a forma do texto. O primeiro conto, principalmente, foi muito bacana. Ele traz uma questão da contradição da realidade e o tanto que a realidade ela é devoradora, o tanto que a realidade ela é, de certa forma, a história é canibal, né? A história devora ela mesma. E a artimanha, né, os artifícios literários que o autor utiliza aqui é muito interessante. O primeiro conto, né, que leva o nome de Máquina Rubro-Negra, vai contar a história de 2 personagens, a Ismália e o seu pai, e o autor ele vai utilizar de um artifício aqui, ora para aproximar essas narrativas, identificar, né, tanto o que acontece com a Ismália, como acontece com o seu pai, né, e obviamente não vou entregar muito do que acontece, é importante que vocês descubram, né, mas ele vai aproximar e vai romper a história dos dois de uma forma muito interessante. Fiquei muito intrigado nessa narrativa, foi muito bacana. O Blue Note também, que é uma história assim absurda, né, super fantástica. Senti muito isso, né, na escrita dele, na verdade.
vários contos dele têm um estilo meio fantástico, de uma literatura fantástica, e que vai trazer situações absurdas para a gente pensar a nossa própria realidade, né? Então, ora ele vai questionar a questão da arte e da música também. A música é um tema recorrente aqui no livro, e o conto Blue Note foi muito, muito interessante, dei várias risadas, e tem um pouco disso, né? Ele vai trazer críticas à nossa sociedade, à forma que a gente pensa, que a gente entende as coisas como normais, entre aspas, mas ele vai trazer isso numa situação muito absurda, que vai fazer a gente questionar o nosso normal, né? A nossa realidade como normal. Muito interessante, muito sagaz a escrita. Por vezes, assim, a gente vai lendo e sentir que tem várias referências, né, na literatura. Me lembrou muito os contos do Miyakoto, né, essa coisa meio fantástica e que traz reflexões profundas sobre sociedade, sobre sentimento, sobre o espaço que a gente vive, ao mesmo tempo que retoma, né, um aspecto da nossa resistência, da nossa vivência e do milagre de viver, né, apesar das condições controversas. E outra coisa assim que me pegou muito foi esse tiro curto da escrita dele, na questão mesmo dos sentimentos que estão engajados aqui. Então, ele vai falar sobre pandemia, né? Ele vai falar sobre política. Então, assuntos, né, que temporalmente estão muito próximos da gente e que acaba nos identificando, né, com a leitura assim, muito mais facilmente. Então, a gente vai ter aqui vários temas ele falando sobre música, né? Então a gente percebe o tanto que ele gosta desse tema, o tanto que ele reflete, e várias reflexões muito, muito pertinentes, muito interessantes que ele coloca. Também senti uma coisa meio de um espírito animal que ele traz aqui, né? A natureza está muito presente na sua escrita, né? Mas ele vai trazer, por exemplo, eu senti, na verdade, por 2 ou 3 vezes ele fala sobre a formiga, por exemplo. Isso me chamou atenção, né? Esse aspecto, esse valor que ele dá para o trabalho da formiga, né? Que é um trabalho coletivo, é um trabalho quase que silencioso, mas não é silencioso, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai ouvir os ruídos dos passos da formiga e o tanto que é importante o trabalho coletivo, né? O valor do trabalho coletivo, mas com consciência, né? Ele traz uma questão da consciência muito forte nos seus textos. Uma obra muito, muito bacana, e gostei do contraponto, né, entre a história que abre e a história que fecha, né, o livro. A última história, ela é linda, de verdade. E eu acho que tem muito disso, né, dessa escrita muito sensível que ele traz, uma escrita que vai refletir sobre a consciência, sobre os nossos sentimentos, sobre nós mesmos, né? Então é um livro muito valioso, fiquei impressionado e fica de indicação para todo mundo. Quem quiser conhecer o Gustavo, a escrita do Gustavo, ele era aqui de Uberaba, então para quem é de Uberaba fica muito mais fácil, e recomendo com muita certeza de que vocês vão gostar demais dessas histórias. Não quero entregar muito mais do que é A Máquina Rubro-Negra. Acho que o caminho, né, o caminho que o autor coloca aqui, que o Gustavo coloca, é muito bacana. Então é importante que cada um por si próprio conheça, né, o que essa máquina é. Espero que hoje, dia 1º de agosto, essa máquina não funcione, né, contra o Corinthians. Que suas engrenagens travem, que falte movimento e que a gente, pelo menos hoje, não seja massacrado. Enfim, gostei muito. Queria agradecer ao Gustavo, né, por poder nos proporcionar essa leitura tão incrível, de verdade. E queria convidá-lo, todo mundo, a conhecer esse livro também. Vale muito a pena. E, novamente, lembrar vocês de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, de conhecer a gente lá no Instagram também.
e curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam. E a gente fica com essa indicação por hoje e semana que vem a gente tem mais, ok? Grande abraço, até!